Histórias do Caminho, Brasil e seu coordenador, o Anjo Ismael. O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas, também, a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. O Brasil espiritual refere-se tanto à vasta presença e influência de várias religiões e espiritualidades no país, como o Espiritismo, que tem o Brasil como o maior número de adeptos do mundo, quanto à crença doutrinária de que o Brasil tem um papel especial no mundo, uma missão espiritual, para a prática do bem e do Evangelho, segundo a visão espírita. Religiosidade no Brasil. Diversidade religiosa. O Brasil é um país com uma rica composição de crenças, onde coexistem o catolicismo, o protestantismo, o evangelismo, o espiritismo, as religiões afro-brasileiras, e uma variedade de outras crenças. O espiritismo no Brasil. O país é o maior centro de espiritismo do mundo, com milhões de seguidores e uma história marcada pela tradução da obra de Allan Kardec e pela influência de médiuns como Chico Xavier. A missão espiritual do Brasil, visão espírita. Coração do mundo, pátria do Evangelho. Segundo uma concepção presente em obras espíritas, como as de Humberto de Campos e Chico Xavier, o Brasil foi escolhido para ser um centro de trabalho espiritual. Hospital do Cristo. O país é visto como um hospital espiritual, onde as pessoas podem se recuperar e aprender o Evangelho, sendo um local para a prática da caridade e da fraternidade. Um propósito de harmonia. Essa missão implica que o Brasil tem a responsabilidade de oferecer ao mundo um exemplo de fé raciocinada, de esperança e de amor ao próximo, combatendo as dificuldades e desigualdades, inclusive os crimes do passado como a escravidão e na Guerra do Paraguai. Como a doutrina dos espíritos se popularizou no Brasil, país de grande relevância ao catolicismo. Para nossa melhor compreensão, estudemos o início da codificação, e seu desenvolvimento a posteriori no Brasil. Cronologia, Paris, 1857. O professor francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, de 53 anos, estava prestes a colocar um ponto final em seu mais novo livro quando se viu tomado por uma dúvida. Usar seu nome de batismo ou recorrer a um pseudônimo. Sua mais nova publicação, O Livro dos Espíritos, nada tinha a ver com os mais de 20 livros didáticos, de física, química e matemática, que ele já tinha escrito e eram adotados em escolas e universidades. Foi quando Rivail se lembrou de que, em uma das muitas sessões mediúnicas de que participou, um amigo espiritual de vidas passadas de nome Zéfiro havia dito que, na época do imperador Júlio César, entre 58 e 44 a.C., ele tinha sido um líder druida na sociedade celta. E seu nome à época era Allan Kardec. E o notável professor Rivail compreendia que a doutrina ditada pelos espíritos superiores era a terceira revelação orientada diretamente pelo Cristo de Deus, portanto não poderia ter seu nome de batismo, e sim um pseudônimo, pois ele sempre afirmou que não quisera ou quiçá merecerá os créditos de inigualável obra. Afirmou que sua contribuição é a de um codificador, e assim ele ficou conhecido e reconhecido pelas sociedades espíritas de todos os tempos. Não por acaso, a folha de rosto da primeira edição estampava a frase: escrito e publicado conforme o ditado e a ordem de espíritos superiores. Para realizar as entrevistas com o além, Kardec conheceu e fez amizade com muitos médiuns, termo criado por ele para designar os intermediários entre os vivos e os mortos. Suas mais assíduas colaboradoras eram as irmãs Julie e Caroline Baldin, de 14 e 16 anos, e Ruth e Celine Jaffet, de 19. Quanto aos amigos invisíveis, eram incontáveis, que o filósofo grego Sócrates, o apóstolo e evangelista João, o cientista americano Benjamin Franklin. O Livro dos Espíritos foi lançado no dia 18 de abril de 1857, no Palais Royale, na Galeria de Orléans. Em apenas 2 meses, vendeu todos os 1.500 exemplares da primeira tiragem. 3 anos depois, uma segunda edição, revista ampliada de 501 perguntas e respostas para 1019, chegou às livrarias. Logo, a doutrina espírita despertou a ira da Igreja Católica, que considerava a necromancia, a suposta arte de adivinhar o futuro por intermédio dos mortos, um pecado mortal.
Por essa e outras razões, jovens médiuns eram internadas em hospícios e adeptos do espiritismo ameaçados de excomunhão. No dia 9 de outubro de 1861, a intolerância chegou ao ponto de o bispo de Barcelona, Antônio Palau y Termens, ordenar que 300 exemplares da obra fossem queimados em praça pública. Mas, apesar dos pesares, Kardec procurava não se abater. Encontrava consolo no relato de leitores do mundo inteiro que atribuíam a seu trabalho o fato de não terem tirado suas vidas em momentos de desespero. Afirmavam que só desistiram do suicídio por terem lido o Livro dos Espíritos e entendido que a vida continua através dos tempos. E mais, que cada existência seria uma chance de evolução. Espiritismo à brasileira. Filho de pais católicos, o juiz Jean-Baptiste e a dona de casa Jane, Rivail começou a se interessar pelo assunto por acaso. Ouviu falar do fenômeno das mesas girantes, e movido por curiosidade e desconfiança, resolveu investigar. Estava convencido de que, por trás das mesas que se erguiam do chão e se moviam em todas as direções, encontraria fios, ímãs ou roldanas. Só acreditarei se me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar e nervos para sentir, fez Troça. Em maio de 1855, Rivail saiu da casa de uma senhora chamada de Plaine-Maison completamente atordoado. Não conseguirá desvendar, por meio de truques secretos ou traquitanas escondidas, o sobe e desce das mesas. Mesmo assim, não desistiu. Passou a investigar outro fenômeno, ainda mais intrigante, os cestos escreventes. Encaixado no fundo do cesto, com a ponta virada para baixo, um lápis respondia às perguntas formuladas pelos convidados em folhas de papel. Numa dessas sessões, em 30 de abril de 1856, a cesta se voltou para Rivail e, como se apontasse o dedo para ele, o lápis escreveu uma mensagem enigmática. És o obreiro que reconstrói o que foi demolido. Era deixa para Rivail começar a organizar o que viria a ser o Livro dos Espíritos. Não demorou muito para o espiritismo chamado de kardecista cruzar o Atlântico e desembarcar no Brasil. Por aqui, Kardec conquistou inúmeros adeptos. Dois dos mais importantes são o educador francês Casimir Liotard, que traduziu para a língua portuguesa, em 1860, Os Tempos São Chegados, a primeira obra espírita impressa no Brasil, e o jornalista brasileiro Teles de Menezes, que fundou, em Salvador, o primeiro centro espírita do Brasil, o Grupo Familiar do Espiritismo, em 17 de setembro de 1865, e o primeiro periódico espírita do país, o Eco do Além-Túmulo, em 8 de março de 1869. E seguiram os enviados de Jesus nas terras do Cruzeiro do Sul. Por sua inteligência aguda, bom senso extraordinário e alma caridosa, quem merece o título de Allan Kardec brasileiro é o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o médico dos pobres que, em momento angustiante para uma mãe e filho esquálidos e quase à beira da morte por inanição, não tendo mais o que doar, doou seu anel de formatura para que essa sofrida mãe comprasse remédios e alimentos para o filho adoentado, e também para ela. Um notável que doou tanto de si, que a si próprio doou-se, que certamente merece até hoje um prêmio Nobel, pois é um dos espíritos nobilíssimos em atuação até hoje no nosso Brasil, embaixador do Anjo Ismael nas terras brasileiras. Outro nome de destaque na consolidação do espiritismo no Brasil é Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Em 1932, aos 22 anos, lançou seu primeiro livro, Parnaso de Além-Túmulo, antologia de 259 poemas assinados por nomes como Castro Alves, Olavo Bilac e Augusto dos Anjos. Até 2002, quando morreu aos 92 anos, psicografou 459 títulos, e doou os direitos autorais de todos eles, com registro em cartório, para obras assistenciais, e 10.000 cartas, algumas delas chegaram a ser aceitas como prova em tribunais. Inspirado na noção cristã, transmitida por Nosso Senhor Jesus Cristo, Chico Xavier adotou o amor ao próximo como modelo de conduta e espiritualidade. Assim, ele se tornou referência moral não só para médiuns, como também para os demais adeptos da doutrina. Essa construção do estilo brasileiro de ser espírita. O rastro de perseguição que a doutrina de Kardec sofrerá na Europa logo chegou ao Brasil. Já em 1874, o Jornal do Comércio acusava o espiritismo de produzir loucos.
Uma epidemia pior que a febre amarela, dizia um artigo da época. Em 1881, o bispo do Rio de Janeiro, Pedro Maria de Lacerda, publicou um manifesto em que chamava os seguidores de Kardec de possessos, dementes e alucinados. Naquela época, o Brasil vivia sob os ditames do Império, que tinha o catolicismo como religião oficial. Mas, mesmo com o advento da República, a partir de 1889, a perseguição não cessou, relata o sociólogo e advogado Mauri Rodrigues da Cruz, presidente da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, SBE. Os ataques sofridos não arrefeceram o movimento espírita brasileiro. Pelo contrário, fortaleceram a união de seus membros em torno da defesa da liberdade de culto e da consolidação do espiritismo no país. Mais vivo que nunca. No mês em que espíritas comemoram os 150 anos do desencarne de Allan Kardec, sua doutrina tem hoje, segundo dados do Pew Research Center de 2015, 13 milhões de adeptos no mundo inteiro. Só no Brasil, são 3,8 milhões. Isso significa que, a cada 3 adeptos da doutrina dos espíritos, um é brasileiro. Com isso, o maior país católico do mundo, com 123,4 milhões de fiéis, segundo o censo de 2010, passou a observar outro título: o de maior nação espírita do planeta. O túmulo do Kardec no Père-Lachaise, em Paris, é, sem dúvida, dos mais visitados. A qualquer dia e horário, há sempre um brasileiro acendendo velas ou depositando flores no mausoléu, afirma Reginaldo Prandi, doutor em Sociologia da Universidade de São Paulo, USP, e autor de Os Mortos e os Vivos, 3 estrelas, 2012, referindo-se ao cemitério francês onde estão sepultados, entre outras celebridades, o escritor Oscar Wilde, o músico Frédéric Chopin e o roqueiro Jim Morrison. A prática da caridade ajudou o espiritismo a ganhar força no Brasil. Ainda hoje, centros espíritas organizam bazares, recebem doações de alimentos e distribuem agasalhos no inverno, cuidando assim de acender uma chama de esperança nos filhos do Calvário. Ao reforçar o caráter religioso do espiritismo, seus primeiros adeptos, oriundos de grupos socialmente privilegiados, como médicos, políticos e advogados, viram nisso uma forma de legitimar sua existência em solo brasileiro e escapar do Código Penal de 1890, que estabelecia punições, como multa e detenção, para quem praticasse o espiritismo. Apenas para explicitar o Código Penal de 1890, a prática de curandeirismo era tipificada como crime nos artigos 156 a 158, criminalizando condutas como inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível, ministrar ou prescrever, como meio curativo, substâncias de qualquer dos reinos da natureza, e praticar o espiritismo, para inculcar a cura de moléstias curáveis ou incuráveis. Estas disposições visaram combater práticas consideradas atentatórias à saúde pública, embora também fossem usadas contra o espiritismo e práticas religiosas populares. E seguiu-se as trilhas dos dias, meses, anos, até os dias de hoje. Dados do último censo apontam que, entre 2000 e 2010, o número de espíritas no Brasil cresceu 65%, passando de 2,3 milhões, algo em torno de 1,3% da população, para 3,8 milhões, cerca de 2%. Mas, se o número de adeptos é de 3,8 milhões, o de simpatizantes. Mesmo tendo crescido tanto, o espiritismo continua a ser uma confissão minoritária no país. Em número de adeptos, está atrás de católicos, 64%, e evangélicos, 22%. São a maioria da minoria, define o sociólogo Reginaldo Prandi, da USP. A doutrina espírita não está preocupada em fazer proselitismo ou converter ninguém. Está interessada apenas em fazer o bem e praticar a caridade. Afinal, não é fora da igreja que não há salvação, e sim, fora da caridade que não há salvação. E apenas a título de sermos sempre verdadeiros com os fatos observamos dados mais atuais do censo. De acordo com o censo de 2022, 56,75% da população era católica, 26,85% protestante ou evangélica, 9,28% sem religião,
1,84% espírita, 1,05% de religião afro-brasileira, 4,01% de outras religiões, 0,06% de religião indígena e 0,17% não declarada. Observemos a fundamentação do Brasil. Ao captar a influência do plano espiritual nos processos decisórios de política econômica, principalmente aquela que nos foge da mente quando estudamos a história econômica do Brasil só pelo aspecto material. Então, procuramos dar como conhecida a história material e tentamos visualizar, resumidamente, a interrelação dos dois planos da vida, valendo-nos das citações de ordem material somente para uma melhor compreensão da linha mestra que se formou desde o descobrimento do Brasil até os nossos dias. Brasil, a nova pátria do Evangelho. Por volta do último quartel do século XIV, Jesus dispôs-se a visitar o planeta Terra, a fim de verificar o processo realizado pela sua doutrina de amor. Após observar que o mundo político, econômico e social do Ocidente estava conturbado pelo egoísmo, orgulho e vaidade dos habitantes das grandes potências europeias, Jesus, juntamente com Eliú, traçam um novo roteiro para o desenvolvimento espiritual dos terráqueos. Para isso, Eliú deveria reencarnar em Portugal e direcionar o povo português às conquistas marítimas, com o objetivo de descobrir as terras intocadas da América. Encarnado no período de 1394 a 1460, como o heróico infante de Sagres, operou a renovação das energias portuguesas, expandindo as suas possibilidades realizadoras para além-mar, criando as condições necessárias para o futuro descobrimento da pátria do Evangelho, que aconteceu em 1500, por Pedro Álvares Cabral. Eliú, depois do seu desencarne, continuou a luta pela causa do Evangelho. Sua influência espiritual junto a Dom Duarte e Dom Afonso V não fora marcada pelo êxito, porém, com relação a Dom João II, consegue que diversas expedições sejam organizadas e enviadas ao mar. A grande expedição de Cabral deixou Portugal no dia 7 de março de 1500. Em alto mar, as noites do grande expedicionário são povoadas de sonhos sobrenaturais, e insensivelmente, as caravelas inquietas cedem ao impulso de uma orientação imperceptível, desviando os caminhos das Índias para o coração geográfico do Brasil. Compreendemos, também, que enquanto outros países se fragmentavam, o fato do Brasil permanecer com o coração geográfico completo é porque havia realmente a preocupação de Jesus em arrebanhar toda a população, que deveria estar envolta com o lema Deus, Cristo e Caridade. Origens espirituais do povo brasileiro. Para uma compreensão mais ampla da formação espiritual do povo brasileiro, devemos lembrar que os séculos XV e XVI foram marcados pela influência do capitalismo comercial, que impulsionou as grandes potências europeias ao mar, a fim de colonizar a nova terra. O Brasil recebe assim imigrantes das várias regiões do mundo. Dentro desse quadro, Jesus entregava o comando do Brasil ao anjo Ismael, cuja missão era reunir os sedentos de justiça divina, degredados, os simples de coração, índios, os humildes e aflitos, escravos, sob a influência dos missionários para que o alicerce espiritual fosse edificado sobre a rocha firme, de modo que com o passar dos anos não houvesse fragmentação. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o espírito Humberto de Campos psicografou através das mãos missionarias de Chico Xavier, os esforços espirituais durante os primeiros anos do nosso país, começando pela chegada dos portugueses, para explicar que o Brasil foi desde cedo preparado para se tornar a pátria do Evangelho. Há grandiosos planos espirituais para nosso país. Segundo Emmanuel, o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas, também, a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Jesus, que é o governador da terra, proclamou que nosso país seria o coração do Evangelho dele. No solo da brasilidade, foi predito que os povos aprenderiam a lei da fraternidade universal. Foi marcada a programação de reencarnação de muitos espíritos puros para ensinar o Evangelho de Jesus. O intuito, desde a chegada dos portugueses, sempre foi que o Brasil se tornasse o lugar que o Evangelho de Cristo seria imortalizado. A chegada dos portugueses foi previamente estabelecida pelo Cristo de Deus e os espíritos superiores. Naquela época de navegações,
Colônias de exploração e de povoamento por vários países, o Brasil ainda ficou inteiro, sem se dividir em pequenas partes de terra, porque assim foi planejado desde o início. Portugal manteve o controle do Brasil contra ingleses, franceses, espanhóis e muitos piratas. A pátria do Evangelho não podia ser dividida. Com a chegada dos portugueses na nova terra, o Brasil, houvera grande felicidade espiritual no mundo maior. Então, Jesus dá ao Espírito Ismael a missão de ser o grande responsável pela condução da pátria nascente. E nesta inigualável nação, construir a pátria dos ensinamentos de Cristo Jesus. Era chegada uma nova era para o cristianismo. Então, Ismael estabeleceu seu campo de trabalho aqui no Brasil. Primeiro, o Brasil era a morada dos índios, que eram os simples de coração. Depois, chegaram os colonizadores, sedentos de justiça divina e melhores condições, esperanças novas, sem as duras lembranças de todas as experiências perpetradas em muitas existências no mundo velho. Mais tarde, chegariam os que foram delituosamente escravizados, de maneira contrária à determinação inicial de Jesus, pois deveriam vir como convidados, tornando-se colonos e jamais como escravos. Como a expressão dos humildes e dos aflitos, humildes pois tinham isso na simplicidade de seus corações, aflitos pois estavam escravizados, tudo para a formação da alma coletiva de um povo marcado por mansidão e fraternidade. Ismael reuniu uma assembleia de seus colaboradores mais devotados para criar um programa para as atividades espirituais no Brasil, para transformar nosso país na pátria do Evangelho. Quase todos os espíritos presentes se voluntariaram para trilhar o caminho de nosso país. Por que o Brasil? No final do século XIV, Jesus percebeu a incompreensão dos homens pelo seu Evangelho. Eles procuravam a felicidade na grandeza material, marchando para grandes infortúnios coletivos. Então Jesus e sua caravana foram visitar continentes ignorados, com espíritos jovens e simples que aguardavam a semente de vida nova, em busca de um lugar onde pudessem instalar o pensamento cristão de sua doutrina de amor e caridade. Para isso os corações mais simples são terreno fértil, pois estão abertos às mensagens de amor. Assim foi escolhido o Brasil. Na antiguidade, lugares como Grécia e Roma tiveram semelhante missão, como elementos primordiais das origens da civilização do Ocidente. Outros países apresentaram o progresso de maneira materializada e transitória. O plano para o Brasil é de ser um país com a expressão imortal sobre a vida do espírito, representando o início de um pensamento novo, sem ideologias de separatividade e iluminando os campos das atividades humanas com uma nova luz. O Brasil foi escolhido com uma abençoada tarefa de espiritualização da alma humana. O Brasil que tem a missão de ser a fonte revivida e esclarecida da doutrina espírita. Na compreensão de que somos imortais, que os ensinamentos de Cristo são a base para a evolução moral e intelectual, tanto individual quanto coletivamente. No Livro dos Espíritos, capítulo 8, Lei do Progresso, Allan Kardec faz questionamentos aos espíritos sobre civilização. À medida que a civilização se aperfeiçoa, cessam alguns dos males que ela criou através do progresso moral. No entanto, o Brasil sendo desde o início idealizado como coração do mundo, pátria do Evangelho, o lugar onde Cristo recomeçaria a ensinar e exemplificar seus ensinamentos para ressoarem no mundo inteiro, deve como uma coletividade trabalhar em prol de ser o que Cristo planejou para essa terra. E isso demanda o esforço individual e coletivo da sociedade brasileira como um todo. Em todos os ramos desta sociedade. O destino espiritual do Brasil. Jesus, utilizando-se de uma parábola, como sempre fazia para nos ensinar em sua incomparável pedagogia, disse à multidão, emocionada com suas palavras: Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. O evangelista Mateus informa, nessa parábola dos trabalhadores maus, que os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo isso, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. O espírito Humberto de Campos, em 1938, escreveu, por intermédio da psicografia sublimada de Chico Xavier, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, mostrando a missão da nossa pátria e informando que o reino de Deus foi retirado daquele povo e entregue ao povo brasileiro.
esse o destino espiritual do Brasil. Diz ele. Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu Evangelho. Dos livros de Humberto de Campos, Espírito, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é o único que possui prefácio do benfeitor Emanuel, os demais, ele mesmo os prefaciou. Emanuel, nesse prefácio, esclarece. Este trabalho se destina a explicar a missão da terra brasileira no mundo moderno. Humboldt, Alexander von Humboldt, que foi um geógrafo, polímata, naturalista, explorador e proponente da filosofia romântica prussiano, visitando o vale extenso do Amazonas, exclamou, extasiado, que ali se encontrava o celeiro do mundo. O grande cientista asseverou uma grande verdade. Precisamos, porém, desdobrá-la, estendendo-a do seu sentido econômico à sua significação espiritual. O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas, também, a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Ismael é o guia espiritual do Brasil e encarregado por Jesus de instituir em nossa pátria a obra do Evangelho. Ismael foi filho de Abraão com Agar, sua serva. Espírito missionário do orbe da capela, que renunciou às alegrias de suas conquistas reencarnando na Terra para ajudar os exilados de seu planeta, em suas trajetórias de sofrimento. Certa vez, indagaram a Chico Xavier. Como se processam os encontros, nas esferas resplandecentes da espiritualidade, de Emanuel com Ismael? Qual a postura do admirável espírito do ex-senador romano, diante da também luminosa entidade a quem confiou Jesus os destinos do Brasil? Ao que o médium respondeu, de forma curta, serena e firme. De joelhos. Emanuel, Espírito Santificado, assim denominado nesse livro por Humberto de Campos. Integrante da equipe de colaboradores devotados a Ismael, como o padre jesuíta, Manuel da Nóbrega veio para o Brasil, em 1543, com Tomé de Souza, o primeiro governador-geral da colônia. Foi nomeado por Dom João III, rei de Portugal, como o primeiro secretário de Educação, com a incumbência de formar um sistema de ensino público e gratuito, como também de catequizar os brasileiros. Escreveu o primeiro livro que tivemos em nossas terras, Cartas do Brasil. Continua Emanuel falando sobre o livro. Nossa tarefa visa esclarecer o ambiente geral do país, argamassando as suas tradições de fraternidade com o cimento das verdades puras, porque se a Grécia e a Roma da antiguidade tiveram a sua hora, como elementos primordiais das origens de toda a civilização do Ocidente, se o Império Português e o Espanhol se alastraram quase por todo o planeta, se a França, se a Inglaterra tem tido a sua hora preeminente nos tempos que assinalam as etapas evolutivas do mundo, o Brasil terá também o seu grande momento, no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. Esse livro foi escrito em 1938. O cenário do Brasil e do mundo eram os piores possíveis. Naquele ano, haveria eleição no Brasil para a presidência da República. Entretanto, houve um golpe de Estado, instituindo-se o Estado Novo, com a continuidade do governo de Getúlio Vargas, que já ocupava o cargo há 8 anos. O mundo estava coberto por uma nuvem pestilenta, prenunciando uma nova guerra mundial, o que se deu um ano depois, em 1939. Daquele tempo para os dias de hoje, quanto progresso houve em nosso país e em todo o mundo. Nós sabemos que ainda existem muitos problemas para resolver, porém, eles são necessários ao nosso aprendizado. A vida é uma escola e, assim como na escola, temos que passar por provas. Se não suportamos os atritos, como poderemos nos tornar polidos? Sem ser polidos, como poderemos brilhar? A cana só libera o açúcar quando passa na moenda. Confiemos em Deus, neste momento de transição em que o Brasil passa, estejamos irmanados numa doce aliança de fraternidade e paz indestrutíveis, com a certeza de que todas as realizações são feitas com a luminosa sanção de Jesus, antes de se fixarem nos bastidores do poder transitório e precário dos homens. A contribuição de humanismo que chegaram ao Brasil, através das influências espirituais e sociais de outros povos. Modelo indicano. Dar um novo sentido à vida, aos homens, às coisas grandeza composta. Modelo chinês. Pragmatismo,
o gradualismo, a mudança com estabilidade. Do espírito confuciano, podemos aprender a lealdade e empatia, benevolência e sabedoria, modéstia e sinceridade, lealdade e gentileza, paz interior e integridade moral, capacidade de indignação diante da injustiça. Do espírito taoísta, podemos aprender a espontaneidade, o controle dos desejos, a meditação, as técnicas respiratórias, a honestidade no reconhecimento dos nossos erros, o propósito de evitar os excessos, a presteza para desenvolver ações humanitárias, a busca do essencial, a liberação do supérfluo, a autodisciplina, o profissionalismo e o inabalável respeito à natureza. Modelo japonês. A qualidade de vida, a introspecção, o respeito à natureza, a diversidade, a tolerância e a inclusividade, a tenacidade, a força de renascer de cada desgraça, preocupação concreta em reduzir as diferenças sociais, assegurar assistência a todos os cidadãos, o amor pela instrução e pela leitura, o investimento em pesquisa científica, a meritocracia, o trabalho em grupo, participação nas decisões, atenção extremada à qualidade dos produtos, a administração, respeito pela sacralidade da natureza, a atenção à higiene, o conhecimento do corpo e suas infinitas interações com o universo, o valor de uma vida simples, respeito pelos governantes, a renúncia sem esforço, a disponibilidade desinteressada, a vida moldada pelo rigor sábio e previdente da educação, simplicidade, serenidade, humildade, leveza, vitalidade, harmonia, tranquilidade, desapego, distinção, modéstia, precedência do bem-estar da comunidade, equilíbrio e beleza. Modelo clássico. Pensamento marcado pela lógica, pelo equilíbrio e pelo direito, formação humanística, capacidade de apreciar o sentido das coisas, desprezo pelo cansaço bruto, apreço pelo trabalho intelectual, a predisposição ao ócio criativo, o estudo para conquistar o conhecimento, a alegria de atingir o bem-estar. Modelo hebraico, povo de Deus. A força coesiva, a solidariedade, a coragem coletiva diante das perseguições, a tenacidade da fé, o papel da esperança, a capacidade de conjugar o local com o global. Modelo católico. A consciência moral, a esperança de conciliar contrastes, praticidade, a centralidade do indivíduo, da propriedade privada, os bens comuns, a cuidadosa intervenção do Estado na economia, família nuclear e patriarcal, trabalho como complemento humano à criação divina, confia a paciência aos pobres, a caridade aos ricos, a esperança de ambos, a ação prudente, mais prospectiva dos governos, responsabilidade de evitar conflitos, a redução da infelicidade humana. Modelo muçulmano. Fé e conquista. A discrição, o silêncio, o pudor, a emoção, a afetividade, a capacidade de indignar-se e encolerizar-se, o impulso místico, a introspecção, a misericórdia, a doçura, a sensualidade, a ternura, a sensibilidade, o perdão, a igualdade, a criatividade, o bem-estar da coletividade acima da recompensa pessoal, a generosidade, a caridade, a imparcialidade, a rejeição, a competitividade, o espírito igualitário, a severidade ético-moral, a importância ao grupo, o desapego aos bens terrenos, a condenação do amor desmedido aos bens terrenos, a solidariedade aos necessitados, a contribuição às obras de utilidade pública, o honesto pagamento dos impostos, o desapego do corpo e da mente às coisas terrenas. Modelo protestante. A liberdade de pensamento, a diversidade de opinião, a propensão humana a superar as barreiras ideológicas, a busca pela verdade com a honestidade sem a mediação de intérpretes e intermediários. Modelo iluminista. Razão e progresso. A lucidez do pensamento, cultura politécnica, científica e humanística, de amor à vida, à amizade, à criatividade, à sensibilidade e à liberdade, a participação em uma civilização urbana, a confrontação das próprias ideias e costumes, a refutação a mitos, crenças, superstições e preconceitos, a centralidade do indivíduo, as potencialidades da instrução aos cidadãos, a maturidade. Modelo conservador. A teoria e a prática devem caminhar juntas, centralidade do indivíduo, a liberdade de pensamento, de expressão, de imprensa, de ação, defesa da propriedade privada, a livre iniciativa, igualdade de oportunidades, o anticonformismo, a meritocracia, culto às virtudes patrióticas, defesa da liberdade religiosa, a prática do laicismo, a propensão ao risco,
a industriosidade, o empreendedorismo, a inovação, o decoro e a moderação como caminhos para a felicidade. Modelo industrial capitalista. A divisão do trabalho, a racionalidade, o dever, busca da riqueza, e o poder pela meritocracia, a competitividade, o bem-estar, a segurança, a liberdade de opinião, a prevalência da razão sobre a emoção, a laicidade, a secularização, o tempo e o modo de vida remodelados pela longevidade, o bem-estar social, o início e o fim da experiência comunista, a aversão às perseguições raciais, a luta de classe, a luta pelos direitos humanos, o estresse, a poluição, a prevalência da prática sobre a estética, da razão sobre a emoção, do masculino sobre o feminino. Nesta pesquisa, remete-nos a alguns pontos que me trouxeram profunda reflexão e que se traduziram em aprendizados, diante das evidências e constatações entre as obras espíritas e não espíritas. Em primeiro lugar, foi possível comprovar que a missão espiritual do Brasil exposta na obra de Humberto de Campos, psicografada por Francisco Cândido Xavier, é sentida nas diversas manifestações literárias e musicais da cultura brasileira. Sentem os autores que há algo de especial no Brasil, diferente das demais nações, algo marcante em relação aos demais povos e que o evidencia de uma forma sui generis. Essa percepção transcende os limites da doutrina espírita. É como se os brasileiros percebessem essa diferenciação do Brasil, sem, contudo, darem-se conta de onde essa diferenciação provém e por que ela existe. No inconsciente coletivo, por exemplo, considerar o Brasil a terra de Nosso Senhor, como cantado na Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, é saber, de uma forma inconsciente ou transcendental, que esta pátria tem vínculos com Jesus e seu Evangelho. E a beleza desta constatação comprova que a obra de Humberto de Campos tem fundamentos concretos e legítimos e que não é apenas uma exortação ao orgulho nacional. Outra importante constatação é de fazer ver que os brasileiros não são meros espectadores passivos das ocorrências da vida nacional, pelo contrário, são participantes ativos dessa construção coletiva, dolorosa e sofrida, por vezes, mas precursora de um modo de vida mais condizente com a mensagem do Cristo. No solo abençoado desta pátria, o Evangelho não é letra morta. Todas as dores e desafios espelham o incomensurável esforço da espiritualidade, tendo Jesus à frente, em prol da regeneração da humanidade terrestre. Com a inclusão da perspectiva espiritual, fica compreensível entender por que o país ainda não conseguiu atingir um estágio de desenvolvimento mais equânime, já que as agruras e mazelas sociais estão diretamente relacionadas a um processo educativo de vivência evangélica, de amadurecimento espiritual e de natureza provacional. Os desregramentos morais pelos quais vive o país atestam o imenso esforço de superação a que os brasileiros estão expostos e que a missão se encontra em curso. As palavras do Espírito Benfeitor Emmanuel, apesar de publicadas pela primeira vez em 1938, permanecem atuais. Peçamos a Deus que inspire os homens públicos, atualmente no leme da pátria do Cruzeiro, e que, nesta hora amarga em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alto a magnitude dos seus precípios deveres. E a vós, meus filhos, que Jesus vos fortaleça e abençoe, sustentando-vos nas lutas depuradoras da vida material. Darcy Ribeiro, no parágrafo final de seu livro que sintetiza seus estudos antropológicos sobre as matrizes formadoras do povo brasileiro, expressa uma afirmação repleta de elevado conteúdo espiritual, em consonância com as revelações espirituais a respeito da missão do Brasil. Na verdade, das coisas o que somos é a nova Roma. Uma Roma tardia e tropical. O Brasil é já a maior das nações neolatinas, pela magnitude populacional, e começa a sê-lo também por sua criatividade artística e cultural. Precisa agora sê-lo no domínio da tecnologia da futura civilização, para se fazer uma potência econômica, de progresso autossustentado. Estamos nos construindo na luta para florescer amanhã como uma nova civilização, mestiça e tropical, orgulhosa de si mesma. Mais alegre, porque mais sofrida. Melhor, porque incorpora em si mais humanidades. Mais generosa, porque aberta à convivência com todas as raças e todas as culturas e porque assentada na mais bela e luminosa província da Terra. Qual o destino do Brasil, na visão dos espíritos? Embora seja um país de grandes riquezas naturais e uma das 10 maiores economias do mundo,
O Brasil enfrenta graves problemas socioeconômicos, historicamente agravados pela corrupção e a impunidade. Entretanto, a construção da nação brasileira não é obra de improviso. O seu descobrimento, todo o processo de colonização e a sua independência, seguiram um roteiro delineado pelo mundo maior. Jesus, na época da chegada dos portugueses ao Brasil, afirmou que a região do Cruzeiro, onde se realiza a epopeia do seu evangelho, está, antes de tudo, ligada eternamente ao seu coração. As injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque, acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Sobre a sua volumosa extensão pairará constantemente o signo da sua assistência compassiva e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus pousará sobre a terra de sua cruz, com infinita misericórdia. As potências imperialistas da terra esbarrarão sempre nas suas claridades divinas e nas suas ciclópicas realizações. Antes de o estar ao dos homens, é ao seu coração que ela se encontra ligada para sempre. Assim, o mestre Nazareno conta com a boa vontade e a dedicação de todos. Mesmo um missionário como Dom Pedro II, também reconhecido como Pedro de Alcântara, que na crucificação de Nosso Senhor Jesus Cristo foi a figura de Cassius Longinus, que quando mergulhou-se na vida física como Dom Pedro II, já era um espírito redimido com as leis divinas, portanto, missionário do Cristo na Terra, enfrentou dificuldades em cumprir integralmente as tarefas assumidas no mundo espiritual. Após ter retornado ao mundo espiritual, o antigo imperador mencionou que o seu erro da visão, quando na Terra, foi supor no Brasil o mesmo espírito anglo-saxão que a Inglaterra legara aos norte-americanos. Na verdade, é que em nossa terra, prevalecem outros fatores ambientais que afetam o povo e, até agora, não temos sabido conciliar os interesses da nação com esses imperativos. O nosso mal foi sempre o desconhecimento da realidade brasileira. Os nossos períodos históricos têm sofrido largamente os reflexos da vida e da cultura europeias. Nos tempos do Império, diz o nobre espírito, procurei saturar-me dos princípios democráticos da política francesa, tentando aplicá-los, amplamente, ao nosso meio, longe das nossas realidades práticas. Mas os espíritos são unânimes em vislumbrar um futuro radiante para a nação brasileira, porém, alertando para um período difícil que temos de vencer. A esse respeito, o espírito Deodoro da Fonseca, através do venerando mensageiro da paz, Divaldo Pereira Franco, na Revista Internacional do Espiritismo em março de 2006, cita: abençoada pela fulgurante luz das estrelas do Cruzeiro do Sul, o Brasil está programado pelo Senhor da Vida para ser, em futuro não distante, o centro de radiação do Evangelho restaurado. Mesmo sofrendo neste momento de desafios, quando a cultura cambaleia, a ética desfalece, a moral se perverte e os direitos humanos esquecidos são postos à margem pelos dominadores ignorantes de um dia, sobreviveremos a toda essa desdita. Pagaremos, com paciência e compaixão, o preço da nossa destinação histórica, como condição de futura pátria da paz e do Evangelho de Jesus. Tudo isso passará, e logo depois da noite sombria, uma aurora de esperanças irá colocar-nos no lugar que nos está reservado, quando poderemos oferecer lições de misericórdia e de solidariedade ao mundo que não perdoa. O Brasil, que se apresenta em forma de um grande coração, simbolizará a afabilidade e a doçura. Marechal Deodoro da Fonseca. Colônias espirituais no Brasil. Colônia espiritual, cidade espiritual, comunidade espiritual ou mundos transitórios é o lugar onde vivem os espíritos após a morte. Existem vários tipos de colônias espirituais. Temos colônias correcionais, de estudo e desenvolvimento das artes, socorristas, pesquisa no autoconhecimento e científicas e várias outras. Lá os espíritos trabalham, mandam mensagens espirituais para as pessoas encarnadas, se recuperam, preparam-se para encarnar novamente, além de muitas outras coisas. O conhecimento da existência de cidades espirituais somente foi aceito, entendido amplamente, na nossa era e na sociedade ocidental, a partir dos gregos com a existência do Olimpo, a morada dos deuses, local onde seres espirituais viviam, moravam, trabalhavam, sonhavam e conspiravam. Esta ideia original e imperfeita foi depois melhorada por Sócrates e Platão. Há alguns anos, através de Chico Xavier, as noções mais detalhadas da rotina das cidades espirituais vieram a ser conhecidas e divulgadas.
Outras informações de grande importância foram vindo ao conhecimento nos últimos anos, não apenas das atividades locais destas colônias-cidades, mas de todo o contexto planetário nesta transição de eras que passamos. Iniciou-se também um grande esforço dos espíritos trabalhadores do Cristo, junto aos novos servidores de luz planetária, e começaram a surgir uma imensa literatura mundial sobre esta realidade. A verdade é que milhares de colônias existem em torno da Terra, cada uma em determinada faixa de vibração. Colônia Regeneração. Localizada nas proximidades de Goiânia até Brasília, esta comunidade trabalha com a recuperação de espíritos mutilados no perispírito, além de proceder com atendimentos fluídico-concentrados, terapias, academias, tudo com o intuito de renovação interior. Colônia Amigos da Dor. Encontra-se no norte de Minas e extremo sul da Bahia, é uma das mais antigas colônias em terras brasileiras. Realiza socorro a recém-desencarnados através de missas. Os espíritos servidores dessa colônia prestam atendimento em igrejas, santas casas de misericórdia. Colônia Redenção. Se situa no leste da Bahia em formato mais ou menos triangular. Sendo uma grande referência no mundo espiritual, criada na época da escravatura, para receber espíritos de escravos movidos pela vingança. Esta colônia realiza um grande trabalho em laboratório fluídico por intermédio de seus socorristas na Terra. Encontra-se lá um arquivo com as mais lindas histórias e exemplos de amor que o mundo já viu, começando pela história de Jesus em cenas vivas. Colônia Raios do Amanhecer. Localiza-se no Paraná, tendo um formato de losango. Além de dar socorro aos desencarnados, ela tem como principal função dar a volta ao reequilíbrio do espírito. Colônia Bom Retiro. Localizada na região norte do Brasil, indo de Porto Velho, RO, a Manaus, em linha reta. Seus servidores oferecem grande amparo aos encarnados e são conhecidos como filhos do arco-íris. Além do socorro espiritual a desencarnados, sua função principal é voltada ao reequilíbrio do espírito. Colônia Padre Chico. Situada no Triângulo Mineiro, é também conhecida no mundo espiritual como Colônia das Margaridas. É uma colônia muito movimentada, pois nela tem espíritos abrigados para socorro e para trabalhar em nome de Cristo. Colônia da Praia. Fica no sudeste do Espírito Santo. É voltada para atividades espirituais que atuam na ecologia terrena, desenvolvem estudo e mantêm observação, atuando no equilíbrio exercido pelo oceano. Colônia Nova Esperança. Localizada bem próximo de Palmelo, Gol, esta colônia tem como função a catalogação de todos os espíritos que entram, saem e que permanecem no planeta, que hoje em dia é de aproximadamente 30 bilhões de espíritos. Aí vive Eurípides Barçanufo. Colônia das Águas. Situa-se próxima à entrada do rio Amazonas. Sua especialidade é receber os desencarnados por problemas circulatórios e que foram afetados no perispírito. Colônia Morada do Sol. Encontrada na parte leste do Brasil e se estendendo até o norte da Bahia, coordena equipes espalhadas pelo planeta. Os servidores levam amparo aos portadores de doenças tropicais, que estejam encarnados. Colônia das Flores. Uma das maiores colônias espirituais, ela inicia na parte central de Santa Catarina indo até Goiás, tendo pontos no Paraná e adentrando São Paulo e Minas Gerais. Especializada em socorro aos desencarnados vítimas de câncer e que geralmente conservam esta impressão no perispírito. Colônia Gramado. Está sobre o Rio Grande do Sul, com vários núcleos de atendimento socorrista, como se fosse um conjunto de cidades satélites da colônia. Entre elas destacam-se as colônias das Orquídeas, dos Girassóis, do Guaíba e Estrela de Alva. O conjunto de todas elas recebe o nome de Colônia Gramado. A colônia desenvolve também um trabalho específico, técnicas de estudo relacionadas com a coluna vertebral, coordenação motora das pernas e pés. Muitos dos profissionais dessa área encarnados têm afinidades com esta colônia, recebendo dela muita influência, em especial os que fazem cirurgias de hérnia de disco, para se aprimorarem as técnicas dessa enfermidade. Cuidam também de serviços relacionados com paralisias. Colônia das Montanhas. Encontrada no noroeste de Minas Gerais, próximo à divisa de Goiás. Adentrando o sudoeste entre a Serra Bonita, MG,
e a Serra da Capivara, BA, e a Serra dos Gaúchos, MG. Envolve toda a área do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, onde envolve as águas dos rios Urucaia e Pardo com seus afluentes. Colônia Estudo e Vida. Fica no Mato Grosso do Sul e parte da Bolívia. Tem por finalidade o estudo da vida. Possibilita que todos os espíritos tenham autoconhecimento para compreender próprios conflitos e desencontros para qualquer assunto. Colônia das Violetas. Situada entre Amazonas, Tocantins, Paraná e Mato Grosso. A colônia desenvolve técnicas voltadas para a cura de enfermidades cardíacas. Nos seus educandários e laboratórios, espíritos estudiosos oferecem não só no plano espiritual, mas também aos estudiosos encarnados, o resultado de suas pesquisas. O avanço médico, no setor cardíaco, recebe direta ou indiretamente a influência positiva dessa colônia, inspirando os transplantes do coração, pequenas, média e grandes cirurgias cardíacas, e todo o avanço desenvolvido nessa área vem desta colônia. Colônia do Sol Nascente. No sudoeste do estado de São Paulo, esta comunidade apresenta um setor de preparação do espírito para reencarnar, aguardando um momento determinado por Deus. Colônia do Abacateiro. Abrange os estados de Goiás e Mato Grosso, na região que fica entre o distrito de Aparecida do Rio Claro, próximo a Montes Claros de Goiás, GOL, Barra do Garças, MT, Primavera do Leste, MT, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Rondonópolis, MT, e Bom Jardim de Goiás, GOL, como pontos de referência. Aparecida do Rio Claro e Cuiabá são os pontos extremos a leste e oeste, e toda a colônia é cercada de abacateiros. A colônia desenvolve técnicas e tratamentos específicos no atendimento renal, tanto no perispírito quanto no auxílio a todos os processos de enfermidade renal dos encarnados em resgate nesse setor. Colônia do Rouxinol. Fica ao norte do Brasil, no Maranhão, na região que envolve a Serra das Alpercatas. Suas extremidades aproximam-se ao norte da cidade de Presidente Dutra, ao sul, de Raimundo das Mangabeiras, a leste, da Represa da Boa Esperança, divisa com Piauí, e, a oeste, de Naru. Há uma profunda sensação de paz, e ali ficam os espíritos que desencarnaram após longos períodos de enfermidade ou que tiveram morte súbita, com perda de sangue, o plasma da vida. Colônia do Moscoso. Encontra-se na parte centro-leste do Espírito Santo. Esta comunidade tem o formato de um retângulo e com características orientais, fundada por moscos, povos que habitavam o Mar Negro e o Mar Cáspio. A colônia desenvolve técnicas que auxiliam o espírito a desenvolver a autodescoberta, como essência divina. Colônia Nosso Lar. Segundo relatos de André Luiz, a cidade tem a forma de uma estrela de 6 pontas. E a governadoria localiza-se no centro do círculo em que está inscrita a estrela. Deste ponto partem as coordenadas que dividem a colônia espiritual Nosso Lar em 6 partes diferentes, onde cada uma é ligada ao mesmo número de organizações especializadas em que se desdobra a administração pública, que é representada pelos ministérios e do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação da união divina. Alvorada Nova. Possui atualmente mais de 250 mil habitantes e está localizada acima da cidade de Santos SP, onde vive Irmã Sheila. É uma cidade espiritual criada há mais tempo que a maioria das colônias que permeiam as zonas umbralinas desse planeta. Foi planejada há muitos séculos por aqueles que, sendo os engenheiros construtores de Jesus, conhecem a terra do seu passado longínquo ao seu futuro distante. O Brasil nem mesmo existia na face do globo e Alvorada Nova já estava fixando seus alicerces através dos trabalhadores de Cristo que sabiam da destinação do nosso país, em face da importância da sua localização nas camadas vibratórias ao redor do planeta. Novos Horizontes. Localizada sobre a Serra do Curral, em Belo Horizonte, conforme o livro, em Novos Horizontes. Porto da Paz. Sobre a cidade de Recife, em Pernambuco, foi criada há mais de 200 anos por benfeitores de Jesus. São Sebastião. No livro Violetas na Janela, a autora espiritual Patrícia Braghini relata a própria experiência, após a morte aos 19 anos, e o dia a dia na colônia São Sebastião, situada sobre a cidade de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais. Era o início de uma nova vida, na qual reencontraria sua avó e um grupo de amigos, entre eles, um antigo amor de outras vidas.
lar da bênção. Destinada ao cuidado de espíritos de crianças preparando-as para uma nova encarnação, é uma importante colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio dos pequeninos, que regressam da esfera carnal, onde encontram apoio para se refazer. Casa Anália Franco. Possui imensos jardins nunca desertos, pois as crianças recebem as lições em plena natureza. Colônia do Enlevo. Esta colônia é um estado de consciência, que plasma estruturas extrafísicas em níveis diferentes de manifestação. Os seus prédios parecem cristais. Quem vive nessa colônia é detentor de passes luminosos, com mestrado na luz. Colônia Gordemonil. Habitada por espíritos transviados e malfazejos na prática do vampirismo. Colônia Mansão da Paz. Notável escola de reajuste, situada em regiões inferiores e dirigida pelo instrutor Druso. Colônia Socorrista Moradia. É uma das mais antigas, está ligada à zona bem inferiores para atendimento à população do umbral, assim denominada região espiritual habitada por espíritos trevosos. Fraternidade do Cálice. Dirigida por Maria Madalena, atende ancianos, criaturas desvalidas e mulheres sem família. O seu emblema é um cálice estampado na túnica. Fraternidade do Coração. Um grupo de 7 entidades, que, juntamente com Eurípides, está formando esse novo grupo fraternal. Fraternidade dos Essênios, dirigida por Mestre Hilarion. Legiões do Reino. Cidade dos Espíritos Angelicais, que vivem no 4º plano, onde não há vibrações dolorosas, estão ligados aos planos mais altos. Câmaras de desnicotinização. Não é exatamente uma colônia, mas centros de tratamento especializado para casos graves de contaminação por nicotina de recém-desencarnados e também para espíritos esfumantes que se encontram atualmente no umbral. Atualmente, existem apenas 6 câmaras de desnicotinização, ao longo de todo o planeta Terra, em média, uma câmara para cada continente. Além das mais conhecidas, existem outras pequenas colônias. Colônias. Colônia Espírita São Tarcísio. Colônia Espiritual Maria do Nazaré, recolhe suicidas. Colônia Espírita Irmão Nóbrega. Casa Doutor Bezerra de Menezes. Casa Transitória de Fabiano. Cidade Alvorada Nova Terceira. Colônia Capela. Colônia Casa do Saber. Colônia da Música. Colônia Rancho Alegre. Bem do ladinho do céu há um lugar chamado Rancho Alegre, uma das colônias espirituais para onde vão os animais quando desencarnam. Lá existem riachos e colinas para que todos os nossos amigos possam correr e brincar juntos. Tem muita comida, água e sol, e nossos amigos estão quentinhos e confortáveis. Todos os animais que estavam velhos e doentes voltaram a ter vigor e saúde, aqueles que estavam machucados ou aleijados estão inteiros e fortes novamente, exatamente como em nossas lembranças dos tempos que já se foram. Os animais estão felizes e contentes, não sofrem como nós pela dor da perda ou ausência de alguém muito especial, que teve que ficar para trás. Muito mais do que supomos, os animais são assistidos em seu desencarne por espíritos que os recebem no plano espiritual e cuidam deles. Estão bem vivos no plano espiritual, e, muitas vezes, sentem saudades de seus donos e surgem no ambiente onde viveram antes. Os animais também reencarnam e, no geral, retornam várias vezes ao mesmo lar, enquanto houver aprendizado para todos. A reencarnação favorece o reencontro afetivo entre animais e homens para continuarem juntos o aprendizado de amor. Ismael, Guia Espiritual do Brasil. Espírito Ismael, Deus, Cristo e Caridade. De acordo com Carlos Campetti, a primeira referência sobre Ismael consta no livro Gênesis, da Bíblia, em seu capítulo 16, que conta a história de Saraí, esposa de Abraão, que por conta da idade, seria estéril. Saraí pediu então que sua escrava Agar concebesse um filho para o marido e nasceu Ismael. Muitos anos mais tarde, Saraí inesperadamente também concebe um filho, Isaque, o que deixa a relação entre as duas mulheres conturbada. Saraí pediu que Abraão dispensasse Agar e Ismael de seu convívio, porém o homem se compadece, afinal, era seu filho. Por isso, Abraão vai conversar com Deus,
que o tranquiliza, afirmando que Ismael seria o líder de uma grande nação e que ele poderia mandá-lo para fora junto com sua mãe sem se afligir. Ismael, mais tarde é referenciado como a origem dos povos árabes. O Ismael bíblico é considerado por estudiosos espíritas no assunto, como o mesmo descrito pelo espírito Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Hoje, com a própria passagem do tempo, Ismael também passou pelo processo de evolução, não tendo os mesmos caracteres psicológicos e morais de milênios atrás, ou seja, progrediu, como é a destinação natural do espírito. Humberto de Campos relata que ele é, atualmente, um dos mais comprometidos trabalhadores do Cristo, mais consciente do seu papel, que na verdade se iniciará desde sua última encarnação no plano terrestre. Em Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é relatado que Ismael recebe do próprio Jesus a incumbência, juntamente com uma pleiade de espíritos de Skol, de implantar a Terra Nova, estabelecer o bem em nosso planeta, guiar a sociedade na senda do progresso moral, através do estabelecimento em definitivo do Evangelho, tendo o Brasil como ponto central de difusão da mensagem do Cristo. Na obra, Humberto de Campos registra que a missão específica de Ismael para com o Brasil, assinalada por Jesus, seria implantar em nosso país o seu Evangelho e espalhá-lo daqui para o mundo. Ismael, assim, esteve na liderança espiritual de nossa nação desde o descobrimento, zelando pelo povo brasileiro em todos os acontecimentos, mesmo os mais conturbados, afinal, ainda estamos num mundo de provas e expiações. A chegada em solo brasileiro de grupos de homeopatas, grupos de estudos de fenômenos espirituais, mesmo antes de Desville, dentre outros, também foi um trabalho atribuído aos esforços de Ismael e sua equipe, o que por fim culminou com o enraizamento da recém-revelada doutrina espírita em nossas terras. Deus, Cristo e caridade é a bandeira de Ismael, que inspirou muitas formações de casas espíritas no nascedouro do espiritismo em terras pátrias. Mais tarde, também inspirado por Ismael, em 1884 é criado o embrião da atual Federação Espírita Brasileira, com um grande ideal de unificação e paz. Embora nosso país seja o maior em contingente de espíritas, onde a doutrina tem mais vulto, isto não quer dizer, entretanto, que a única forma da implantação deste bem maior no planeta seja a missão única e exclusiva do espiritismo. Independente da religião, credo ou filosofia, todos aqueles que praticam os ensinamentos do Evangelho, que fazem o bem ao próximo, que se esforçam para atenuar a dor do outro, para ver o sorriso no outro, estão fazendo presente no plano terrestre os preceitos divinos, realizados nos ensinamentos do Cristo. Ismael sempre convida a todos, em suas comunicações, à vivência real da fraternidade entre os espíritas, ao cessar da violência entre todas as pessoas, e a que todos se unam e se amem verdadeiramente como irmãos. Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Recebe nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Reúne as incansáveis falanges do infinito, que cooperam nos ideais sacrossantos da minha doutrina e inicia, desde já, a construção da pátria do meu ensinamento. Orientação de Nosso Senhor Jesus Cristo ao anjo Ismael. Ismael, o anjo do Brasil. Agar e a criança, Ismael. Os dois, então, a egípcia e o seu filho, foram entregues à aridez do deserto com apenas um odre de água nas mãos. Ali, no deserto, a água se esgotou, logo, Agar se viu entregue ao destino ingrato. Deixou a criança sob a sombra de um arbusto e aguardou a morte inevitável para os dois. Mas a criança chorou e gritou a todo pulmão. Deus ouviu seu clamor e enviou um anjo para socorrê-los. Por isso, o menino passou a se chamar Ismael, traduzido literalmente como Deus ouviu. Não por acaso, o menino cresceu forte e tomou para si a responsabilidade de conduzir os povos do deserto. Em ambiente mais hostil, mais árido e inóspito, Ismael acolheu os peregrinos fatigados em sua tenda, deu conforto e segurança ao que sucumbiu quando errava sem rumo e fatigado. Foi por esse povo aflito e sem esperança que Ismael clamou em alta voz. E Deus ouviu a prece do justo em favor de seus irmãos, enviando a sua divina providência. Natural que o Cristo de Deus tenha confiado a esse espírito a tutela da nação brasileira. O Brasil é a grande tenda de Ismael.
O lugar santo onde o bom anjo acolhe os peregrinos que caminham trôpegos pelo deserto da vida. Espíritos perdidos, desesperados e de consciência atormentada encontraram em nosso país o conforto da hospitalidade fraternal, porque Ismael cumpre, nessas terras, a premissa de vinde a mim vós que estáis cansados. Ele eleva sua misericórdia até o alto e clama por socorro, ora em nosso benefício, advoga em nossa causa. E Deus, mais uma vez, ouve o brado dulcíssimo do anjo bom. Muitos espíritos que rivalizam com as falanges de Jesus não se sentem confortáveis com o efeito regenerativo que esse acolhimento tem sobre aqueles que se entregam à generosidade da falange ismaelita. A obra de Ismael no Brasil, desde as primeiras horas da civilização brasileira, sofreu, e ainda sofre, as investidas daqueles que ainda dormem, embebidos na própria ignorância das leis divinas. Mas os temporais chegam e passam. E a tenda do anjo permanece firme em seu tríplice pilar: Deus, Cristo e caridade. A tradição bíblica já afirmara em Gênesis que seus inimigos não prevaleceram sobre ele. O compromisso de Ismael é com uma nação de náufragos espirituais, sua obra é, portanto, a caridade estendida aos pecadores de todas as eras e reinos. Sua ação no Brasil é um empreendimento amoroso, e o amor tudo pode. Aliás, nesse sentido dispõe Humberto de Campos no capítulo 29 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Somos forçados a reconhecer que Ismael vence sempre. Comentários finais. Jesus e Ismael se referem a dois contextos distintos. Na Bíblia, Ismael é o filho de Abraão com Agar, cujos descendentes deram origem aos povos árabes e eram considerados rivais dos descendentes de Isaque, o filho da promessa. No Espiritismo, Ismael é um espírito elevado, colaborador de Jesus, e Jesus, que atua como um governador espiritual do planeta Terra, confiou ao anjo Ismael, guardião do Brasil, sendo responsável por trazer e consolidar a doutrina espírita no país. Esse é nosso Mestre amado, nosso Senhor Jesus Cristo, a luz do mundo. Vem Archote de luz, vem Jesus, viva Jesus! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. A Bíblia Sagrada, tradução de João Ferreira de Almeida, Mateus, 21, 43. A Bíblia Sagrada, tradução de João Ferreira de Almeida, Mateus, 21 horas e 45 e 46. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos, Francisco Cândido Xavier, esclarecendo, FEB, 31ª edição. Crônicas de Além-Túmulo, Humberto de Campos, Francisco Cândido Xavier, FEB, 9ª edição, página 123. Universo e Vida, FEB, Universo e Vida, pelo Espírito Áureo, Hernani T. Santana. História da Educação, Thomas Hanson Gilles, página 285. Amor e Sabedoria de Emanuel, Clóvis Tavares, id, 6ª edição, suíte fotográfico. Chico Xavier e a Cultura Brasileira. Revista de Antropologia, USP, 2001, V44, no 1-5. Ibidem. Página 96. 6 Kardec, Allan. O Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec, tradução Guilom Ribeiro 122ª. Edição Brasília, FEB, e 2004, capítulo 3º, itens, 13 a 18. O Povo Brasileiro, a Formação e o Sentido do Brasil, Darcy Ribeiro, 2ª edição São Paulo, Companhia das Letras, 2000. Ibidem. Páginas 17, 18 e 454. Álvaro Vargas, engenheiro agrônomo Ph.D., presidente da USE Piracicaba, palestrante e radialista espírita. Biografia, Espírito Ismael, entrevista com Carlos Campetti na FEB TV. https://youtu.b/Gonslirros. Anjo Ismael, o Guia Espiritual do Brasil, artigo do site Vinha de Luz. Disponível em https://vinhas-luz.blogspot.com/2017-021-7/02-anjo-guia-espiritual-do-Brasil.html. Ismael, o Anjo Protetor do Brasil, publicado por SEAP. Em E Grandes Vultos.